Hoje nós vamos falar, irmão Diego, sobre a mulher pecadora, a mulher pega no ato de adultério. E como base de que nós vamos falar, o nosso irmão Diego vai ler lá em João capítulo de número 8. Maravilha, pode ler, galera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio deles, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverasse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela própria consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Oh, maravilha! Que palavra poderosa, né, irmão Diego? Palavra que vai trazer para nós hoje uma edificação espiritual muito grande. Só para nós meditarmos um pouquinho, chamando a nossa atenção essa última parte desse capítulo inteiro que a gente leu aí, nesses versículos aí. Jesus disse à mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Esse versículo é usado, a primeira parte, né, a parte A desse versículo é usado por muitos e muitos pastores, muitas e muitas pessoas, principalmente na internet hoje. Qual é a frase? Nem Jesus condenou, não sou eu que vou condenar, não é assim? Muitas pessoas, devido julgar o pecado ou a falha de algum outro irmão, a pessoa simplesmente já chega de cara e fala: não, mas nem Jesus me condena, quem é você para me condenar? Uma coisa é certa, Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno. Só que ele disse para aquela mulher: não peques mais. Vá em paz, mas não peques mais. O problema é que as pessoas estão usando esta palavra para encobrir o seu pecado e continuar pecando, sendo que Jesus disse: você não pode pecar mais, porque se você continuar no erro, no pecado, tu vai estar transgredindo os mandamentos, e você é merecedor do quê? Réu do fogo do inferno, como diz a palavra. Então nós temos que ser cientes, meus irmãos, que quando nós pecamos contra Deus, contra o Espírito Santo, não é eu que julgo, não é o irmão Diego, não é o pastor, não é ninguém, mas é a própria palavra de Deus que julga. E esta palavra, meus irmãos, vai te condenar naquele último dia, pelo poder da palavra. Então tome cuidado. Nós vamos meditar agora sobre esta mulher que foi pega no ato de adultério. Nós veja aqui, né, queridos ouvintes, que o texto sagrado vem dizer sobre uma mulher apanhada no ato, né, no ato de adultério, o qual na lei de Moisés relata que quem fosse pego nesse ato
tinha que ser apedrejado até a morte. Exatamente. E veja que naquele tempo as pessoas, os escribas, os fariseus, aquela população, eles eram especialistas em procurar o pecado do irmão que estava em oculto. Para julgar. Para poder julgar. E não sabendo que eles também tinham os seus erros encobertos. Eles eram especialistas em acusar. Igual nos dias que nós vivenciamos hoje, tem muitas pessoas que são especialistas em acusar. Exatamente. Até mesmo dentro dos templos religiosos, as pessoas são especialistas em apontar o erro do irmão. E não sabendo que a igreja é o lugar de ajudar um ao outro, de levantar aquele que está caído, aquele que errou, de vez ajudar o teu irmão que está errando, que está caindo, tem o poder de atirar mais pedras sobre aquela vida que está vulnerável ali ao adversário, e cada vez que lança pedra sobre aquela vida, a fé daquela pessoa vai diminuindo. Exatamente. E aqui nós vê que nesse texto aqui fala que nem o próprio Jesus, né, que conhecendo aqueles corações, não condenou aquela mulher. Mas Jesus disse, né, vai e não peques mais. É interessante a gente analisar essa palavra, porque esta mensagem traz para nós uma edificação muito grande, porque no meio de cristianismo que nós vivemos hoje, de tantas pessoas, não me toque, não mexa comigo, tem muitas pessoas que estão, como eu disse, usando os próprios versículos da Bíblia para encobrir o seu pecado. E tem outros que caem na tentação, caem no problema, caem na cilada de Satanás, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas não vigiam, né? A Bíblia nos fala para a gente vigiar a todo momento, porque Satanás é astuto e está aí armando ciladas. E ao invés de, quando chega na igreja, ao invés de ela, como diz o nosso irmão Diego, de ser acolhida, recebida, para ser tratada, né, do teu pecado, da tua falha, porque a igreja, ela é como um hospital espiritual, está ali para cuidar. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, as pessoas que estão passando por essas dificuldades vão dentro da igreja para tentar encontrar um apoio espiritual, para se reestabelecer, para ser regeneradas, e muitas vezes encontram a porta fechada, julgamento, você fez isso, você fez aquilo, aconteceu isso na sua vida, não tem mais jeito, não dá mais, você tem que ser punida, você tem que pagar pelo erro seu. Gente, a igreja em si somos nós, mas ali existe o templo onde nós nos reunimos com toda a autoridade de Deus, o Espírito Santo, e ali é lugar de regeneração. Pessoas que estão perdidas nos vícios, pessoas que estão perdidas neste mundo da prostituição, assim como essa mulher, tem sim a capacidade, tem sim a oportunidade de se achegar a Deus e ser perdoado, não ser acusado, porque o acusador é Satanás. Então, se nós analisarmos essa palavra, nós vemos que os fariseus estavam ali tentando Jesus de todas as maneiras para achar uma falha em Jesus. Porque se Jesus, ele dissesse que era para apedrejar aquela mulher, ele estaria indo contra o próprio Deus. Se Jesus dissesse que não era para apedrejar aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, contra o próprio Moisés, que eles consideravam como um Deus nessa terra. Então, eles colocaram Jesus à prova, colocaram Jesus na tentação. E o que Jesus fez? Ficou calado. Ele vigiou naquele momento. E Jesus, quem sabe, pensou, se eu disser que não é para apedrejar, eles vão me acusar. Se eu disser que é para apedrejar, eles também vão me acusar. Então Jesus, ele analisa a situação. E a primeira coisa que Jesus faz é ficar em silêncio. Agora, quando eles chegam até Jesus ali e diz, olha, essa mulher foi pega num ato de adultério, cometendo literalmente o ato. Então, eles pegaram 2. E como nós estávamos comentando, aonde estava aquele homem, o infrator? Cadê ele?
Porque se eles foram pegos, é o casal, cadê o outro? Por que levaram somente a mulher? A Bíblia nos diz lá em Levítico 20:10, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados, ou seja, eles teriam que ser mortos. A Bíblia nos diz que eles teriam que ser pegos, levados para fora da cidade e ali ser apedrejado até morrer. Mas fizeram o seguinte, pegaram somente a mulher e deixaram o homem de lado. Não fala sobre o homem, mas fala de uma mulher. E aí quando leva para Jesus ele começa a analisar a situação e diz, pera lá. Quando eles estão todos com pedras na mão, pensando assim, agora nós vamos ver o que Jesus vai falar agora. Porque eles tinham dentro de si, eles sabiam quem era Jesus, mas eles sempre colocaram Jesus à prova. E aí Jesus começa a escrever na areia, e nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo, mas aquele momento foi um momento suficiente para todos compreenderem o que eles estavam fazendo ali. Que eles também eram pecadores, que eles também cometiam falhas, que eles também eram homens normais como todos os outros e também mereciam perdão. E quando Jesus olha para eles novamente, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí foi nesse momento que a ficha caiu. Foi nesse momento que eles começaram a analisar. Foi nesse momento que cada um parou de olhar para o seu próximo e começou a olhar para si mesmo. É neste momento, meus irmãos, da vida da gente, que quando Deus ele dá um chacoalhão na vida do ser humano, a pessoa cai na real e para de olhar para a direita, para a esquerda e começa a olhar para si mesmo. E vê que ela também é unicamente dependente de Deus, exclusivamente, assim como o outro. E que ela sem Deus não é nada, que ela também peca, que ela também erra, que ela também é falho, ele é falho. E precisa urgentemente das misericórdias de Deus. Quando Jesus olha para eles e diz: olha, aquele dentre vós que estão aqui, se vocês não tiverem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Oh glória! Naquele momento, meus queridos irmãos, um começou a olhar para o outro assim, começou a refletir na sua vida. Quantos estavam ali, meus irmãos, que não cometiam pecado literalmente, mas dentro do teu coração estava cheio de pecado, né, irmão Diego? Uns cobiçando a mulher do próximo, outras mulheres cobiçando o marido da sua companheira, outros até mesmo furtando e sem ninguém saber, cometendo pecados. E naquele momento, quando Jesus fala, eles caem na real e pensam consigo: opa, peraí, ontem eu pequei, ontem eu fiz coisa errada e eu mereço um castigo também. Eu não posso atirar a pedra nessa mulher porque eu também cometi erro. E quando nós reconhecemos o nosso erro, nós entendemos que nós não somos melhores que ninguém, que todos nós estávamos distintos da glória de Deus, não merecíamos o perdão, não merecíamos a glória de Deus em nossa vida, mas a misericórdia de Deus foi sobre a minha, sobre a vida do irmão Diego, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, e por isso ele morreu por amor de nós. Então a misericórdia de Deus é suficiente na nossa vida. Nós precisamos, quando reconhecemos, quando caímos na real, nós entendemos que nós também somos pecadores, e aí entendemos quem somos nós para acusar o nosso irmão. É por isso que a Bíblia fala sobre os fariseus ali, que Jesus disse: olha, tira a primeira trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. São pessoas como os fariseus, que julgam, só aponta defeito, só aponta falha, só aponta erro. Aonde vai tem erro, aonde vai tem defeito, aonde vai tem pecado, mas ele é sempre o certo. E quando você vai analisar a vida dele, tá tudo bagunçado. Não é, irmão Diego? Sim, é verdade. No
No verso de número 9 fala que a consciência deles o acusaram. Acusaram. Eles caíram em si, examinaram a si mesmo, né? Reconhecendo também que tinha o teu erro, o teu pecado oculto ali. Se fosse para analisar, eles também tinham que ser acusados. Exatamente. Também. Ser julgado. Ser julgado. Exatamente. Sim. E nós vejamos aqui que no texto sagrado que através da consciência deles acusar a eles mesmos, através deles fazer um autoexame em si mesmo, a Bíblia fala que desde o mais velho ao mais novo começou a se retirar. E veja que aquelas pessoas eram extremamente especialistas em querer acusar, né, e apontar e julgar. E nós veja que nos dias de hoje, se Jesus começar, assim como Jesus também não condenou aquela mulher, sabendo ele também que o pecado dela já estava exposto ali diante daquela multidão que estava a ponto de apedrejar aquela mulher, né? Jesus não a condenou ela, né? Exatamente. Falou, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Jesus, eu também não te condeno, né? Também não te condeno. Vai em paz, né? Vais e não peques mais. Veja que se Jesus nos dias de hoje começar a expor o meu pecado, o teu pecado, né? A gente, se for ver, se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos destinados ao lago de fogo. Exatamente. Há uma sentença, né? Há uma sentença reservada para nós, se nós não arrependermos. Se a misericórdia de Deus não estiver sobre a nossa vida, nós estaríamos todos perdidos. Infelizmente, aquela mulher estava perdida. Aquela mulher estava no seu limite, não havia mais saída para ela, porque até então os próprios mandamentos haveria de se cumprir na vida dela. Mas Jesus, ele veio. E naquele momento ele olha para aquela mulher e, como o irmão disse, cadê os teus acusadores? Jesus já foi claro e disse, cadê os teus acusadores? Aqueles que estavam te acusando, que estavam dizendo para você, não, você tem que morrer, você tem que ser apedrejado até a morte. Eles esqueceram que este mandamento que estava lá nos 10, eles estavam transgredindo muitos outros deles. Como diz a própria palavra de Deus, Deus ele mandou os 10 mandamentos a Moisés, o povo obedecia ao pé da letra, mas muitos não obedeciam. E aí o que acontecia? Guardavam para si pecados e mais pecados, iam escondendo, mas naquela hora veio tudo à tona. Eles entenderam que eles também eram pecadores e deixaram esse negócio quieto. Quem sabe cada um foi para sua casa, para o seu cantinho e começou a analisar mais na sua vida. E a partir daquele momento, aquela mulher teve uma nova história. Aquela mulher renasceu de novo. Aquela mulher teve uma nova chance de viver. Aquela mulher a todo momento, com certeza, ela acompanhou Jesus e foi grato a Jesus a todo momento de sua vida. Porque ela nasceu de novo, a sentença estava decretada para ela, era morte, assim como nós. Havia uma sentença de morte para nós e nós não teríamos a chance, mas um dia Jesus Cristo chegou e disse, olha, a partir de hoje é eu que resolvo tudo, eu vou pagar o preço por cada um de vocês. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. No livro de Romanos, capítulo número 6, e o verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, glória mas a o Deus. dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós compreendemos que a misericórdia de Deus é tremenda. Sem as misericórdias de Deus nós não iríamos a lugar nenhum, nós não estaríamos nem aqui. Nós sabemos que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E a única coisa que existe um salário que ele dá para a pessoa que não obedece a Deus, este salário é a morte. Pecado traz um salário e este salário é a morte. É por isso que muitas pessoas têm perdido as suas vidas. Pessoas jovens, pessoas muito novas,
que estão perdidas muitas vezes no mundo da prostituição, das drogas, dos vícios, adultério, e as suas vidas são ceifadas já cedo por causa do pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, ele quer te dar vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Não é uma simples vida comum, não. É vida em abundância. Jesus quer mudar a tua história, apagar o teu passado, fazer de você uma nova criatura. Ele quer apagar essa página manchada da tua vida, rasgar o teu passado e construir para você uma nova história. Aquela mulher estava com o teu caso perdido, estava no fio da sua vida, mas Jesus veio e apagou tudo o teu passado e restaurou aquela vida. E aquela mulher com certeza foi grata ao Senhor. E muitos milhares têm feito a mesma coisa nos dias de hoje. Têm se prostrado aos pés de Jesus e têm alcançado misericórdia da parte do Senhor. Mas uma coisa é certa, não podemos esquecer da palavra de Deus, e não podemos usar esses versículos da palavra para ficar justificando o nosso erro. Porque muitas vezes nós erramos e aí não aceitamos que o pastor, o obreiro, ou até mesmo algum irmão ali usado por Deus, que vem nos alertar, que vem falar: irmão, tá errado, você tem que consertar a tua vida. E muitas vezes as pessoas se levantam e dizem: não, você não pode apontar o dedo, você não pode falar desse jeito comigo, porque nem Deus, nem Jesus condenou, você não pode me condenar. Mas se esquece que a palavra julga. A palavra condena, porque a palavra está escrito: se não pode fazer, não pode fazer. Então não sou eu, não é o irmão Diego, não é o pastor, não é o presbítero, não. É a própria palavra de Deus que nos orienta hoje, através do Espírito Santo. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito. Então, se nós estamos fazendo uso dela para corrigir um irmão, para corrigir uma irmã, é através do Espírito Santo, é para te trazer vida eterna, é para que você tenha uma regeneração na tua vida e você não cometa mais e não caia mesmo no mesmo erro. Assim como Jesus diz para aquela mulher: mulher, vai em paz, nem eu te condeno, mas não peques mais. Jesus está dizendo para você: abandone agora esse teu vício, abandone agora essa tua vaidade, abandone agora esse mundo pecaminoso que você está vivendo, esse espírito da homossexualidade. Abandone agora. Você tem perdido tantos e tantos nesta vida devido a esse vício que está acompanhando com você, esse vício das drogas. Você está perdido no mundo da homossexualidade. Jesus está te dando a chance para você. Satanás, que é o nosso acusador hoje, está ao nosso derredor e está lutando, tentando nos destruir. E muitas vezes ele tem usado pessoas e está dizendo: olha, tem que morrer mesmo, tem que pagar o preço. Quantos estão sentenciados através do tráfico? Quantos que fizeram coisas erradas aí fora e estão sentenciados à morte? Mas Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia. E Deus quer transformar a tua vida. Jesus quer transformar o teu ser. Jesus quer repreender este mal que está sobre a tua vida. E Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E quando Jesus diz esta palavra, Ele está dizendo: tomai também sobre vós o meu jugo. Ou seja, tire este jugo que está na tua vida, tire esse peso que está sobre as suas costas. Esse pecado tem feito com que você pereça, esse pecado tem feito com que você fique prostrado ao chão. Mas Jesus está dizendo para você: tira esse fardo que está sobre a tua vida agora e carregue, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus tem para você é maravilhoso, é especial. Você não pode mais viver sobre este
jugo que está aí no mundo, que está sobre você, o jugo da escravidão, o jugo do pecado, o jugo da tribulação que está sobre a tua vida. Meu irmão, Jesus tem um fardo leve para você. Aprenda com Jesus que Ele é manso e humilde, e tu vais encontrar descanso para as tuas almas. Oh glória! Oh aleluia! As pessoas precisam hoje mais ouvir a palavra de Deus, porque se ouvisse mais a palavra de Deus, se meditasse mais na palavra, teriam mais certeza de salvação, errariam menos, pecariam menos e fazeriam a vontade de Deus muito mais ainda, não é, irmão Diego? Sim, sim. A gente como seguidor de Cristo, né? A gente recebeu o título de cristão, né? Exatamente. Pequenos cristãos, pequenos imitadores de Cristo, né? E assim como Jesus também, ele perdoou aquela mulher, a gente também temos que perdoar. Jesus, ele escreveu: quantas vezes você tem que perdoar o teu irmão? Pedro chega em Jesus, né, em uma determinada ocasião e pergunta para ele: sim, quantas vezes? 7 vezes que eu devo perdoar meu irmão? Não só 7, mas 70 vezes 7. E o significado disso é o quê? Que o perdão não tem limite. Aí você pode, mas fulano fez isso, fez aquilo, não interessa. Jesus foi o maior exemplo de perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Alcança a misericórdia de Deus. Mas é aquele que confessa e deixa, então é aquele que pede o perdão. E é aquele que libera o perdão. Não tem como, meu querido irmão, eu querer o perdão de Deus se eu não perdoo você. Sim. Não tem como, porque o jugo vai estar sobre minha vida. Deus não vai me perdoar. A raiz vai estar ali, né? Enraizada. Exatamente. Muitas pessoas estão assim: eu perdoei o meu irmão, eu perdoei, mas eu não suporto ele. Só de boca pra fora, né, pastor? Só de boca pra fora. É como diz aquela palavra que diz ali oh meu pai, no Novo Testamento, me foge da memória agora, mas fala sobre o homem que devia um certo dinheiro a seu credor, né? Sim. E esse seu credor devia também ao rei. Só que a quantia de dinheiro, vamos para que você tenha uma noção aí. Vamos lá, estipulando a quantia hoje. Um exemplo: eu devo R$1.000 para o irmão Diego, e o irmão Diego deve 2.000 para outro. Aí a Bíblia nos diz sobre essa história que esse pequenininho que devia para esse credor começou a pedir misericórdia para ele, perdoar a dívida, porque ele não tinha condições de pagar. Mas o credor estava ali importunando, e muitas vezes até ofendendo aquele coitadinho que devia para ele. E aí o que aconteceu? Aquele homem que foi até o rei para falar sobre a sua dívida, que era no caso maior, não perdoou a dívida do outro que era pequenininho, e o rei perdoou a dívida dele que era maior. E quando esse homem saiu para fora, foi cobrar a dívida pequenininha daquele fulano que devia para ele. Mas o rei tinha perdoado, ou seja, se o Diego ele deve 2.000 para outro e aquele outro perdoou ele, por que é que ele não pode perdoar a dívida de 1.000? Porque ele já foi abençoado. Já alcançou a misericórdia. Ele já alcançou a misericórdia, então seja misericordioso. A Bíblia nos diz: seja misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Então, se eu recebo a bênção de Deus, é para abençoar alguém. E a Bíblia diz claramente que quando aquele credor recebeu o perdão do rei, ele foi no primeiro momento que ele viu aquela pessoa que devia para ele, ele foi lá crucificar e até açoitou aquele servo dele que devia. E quando o rei ficou sabendo, o que aconteceu? Ele recebeu o castigo.
Por quê? Porque se ele perdoou ele também deveria ter perdoado o seu próximo. As pessoas são assim, dessa maneira hoje. Querem receber o perdão de Deus, querem alcançar a misericórdia de Deus, e muitos até falam: se for para me perdoar fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Vai, infelizmente, para o inferno sem perdão e sem ser perdoado, porque isso não condiz com a palavra de Deus. Aprenda mal o teu irmão. É como diz aquele louvor: perdoe, perdoe, porque isto é mandamento de Jesus. Assim como Jesus perdoou aquela mulher e diz: não peques mais, Ele está dizendo para você: o que eu tenho para você é maravilhoso. Quando nós lemos essa história tão linda, nós vemos que existiu ali passado, presente e um futuro brilhante para aquela mulher. O passado foi de desgraça, de pecado, de adultério, de desgraça somente para aquela mulher. E o presente dela foi de angústia, foi de medo, foi de pavor, foi de morte decretada. Mas ela teve um futuro brilhante, porque ela foi perdoada e ela soube receber o perdão de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, meu querido irmão. Fique com esta palavra. Deus vai falar ao teu coração muito mais ainda. Em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.